Marcos Braz colocou o Flamengo como gozação mundial. Vou te explicar os motivos dessa história e falar também sobre Flamengo, a marca mais valiosa do futebol brasileiro, as últimas no mercado, além de muito mais. A Bia está querendo saber mais um ano de vexames pro Flamengo. O futebol do Flamengo, comandado pelo Marcos Braz, é uma zona. Cara, o Marcos Braz, ele vai encerrar a passagem dele pelo Flamengo com chave de lata, né? Eu ia falar chave de ouro, mas é exatamente o oposto. O Flamengo perdeu o Marcos Antônio para o São Paulo, negociou com o Marcos Antônio por 45 dias. O São Paulo, em 24 horas, fechou com o volante da Lazio. O Flamengo deixou vazar a informação de que estava bem perto de contratar o Claudinho, o tempo passou e a gente viu que não, não havia nada fechado. Flamengo que vem colecionando tropeços, enfim, é uma boa observação da Bia, né? Da Bia não, do Carlos Eduardo. E aí, nesse mesmo bate-papo, a pessoa trouxe mais duas informações. Falou que o Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo, deve ir mesmo jogar no Red Bull Bragantino, operação de 6 milhões de euros. Deixa eu só ver o percentual. Não estou lembrando qual o percentual que a pessoa me contou. Quer ver? Ó? Que a gente já passa a informação completa. O Matheus Gonçalves, 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Essa proposta que o Red Bull Bragantino fez ao Flamengo, que deve valer o negócio. Nicola, o Flamengo vai fazer alguma contratação? João Fagner, o Flamengo está tentando. O Claudinho está sonhando com o Paquetá, para mim é uma grande maluquice. Como é que você pode cogitar pagar um caminhão de dinheiro por alguém que corre o risco de ser suspenso para o resto da vida? Que mais? Alguma novidade sobre Gabigol? Ricardo, ontem o Gabigol participou do 7º jogo pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, ele não vai poder mais defender o Palmeiras nessa temporada. O Flamengo, o Palmeiras e o Gabigol tentaram um acordo para que ele se mudasse nessa janela, mas para que isso acontecesse, o Palmeiras precisaria chegar a uma compensação que interessasse ao Fla. Pedida de 5 milhões de dólares foi descartada pelo Palmeiras. O Palmeiras não ia gastar 5 milhões de dólares para ter o Gabigol com 6 meses de antecedência. Os caras tentaram alguns nomes. A principal negociação era a ida do Dudu, mas o Dudu tem afirmado, para quem quiser ouvir, que ele não sai do Palmeiras antes do fim do ano. Para a próxima temporada, se a coisa não avançar ou não melhorar, aí sim ele vai cogitar ir embora. Então, diante desse cenário, o Gabigol fica, mas ontem, depois de fazer o gol da vitória contra o Criciúma, ele saiu criticando a diretoria e também o técnico Tite. Quando ele fala da diretoria, ele está passando um recado pro presidente Rodolfo Landim. Vou até ler a frase, que eu acho que fica até mais fácil para vocês tirarem as próprias conclusões. Quer ver? Estou abrindo meu arquivo do vídeo de hoje cedo. O Gabigol fala assim, ó. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa com o ídolo, na minha opinião. Quando ele fala com o ídolo, ele está falando dele mesmo, tá? E aí, quando ele fala em coisas acordadas que não foram cumpridas, ele está se referindo àquele contrato verbal que estava fechado com Marcos Braz e Bruno Spindel, extensão do vínculo por 5 temporadas. O contrato passaria a valer nesse ano e faria com que o Gabigol saltasse de 1 milhão e 600 mil por mês para algo na casa dos 3 milhões de reais, incluindo salário, direitos de imagem e luvas. O João Henrique Mantovani quer saber se o Flamengo vai vender o Matheus Gonçalves. Eu conversei com um dos empresários dele e ele disse que sim, 6 milhões de euros por 70%. O Bruno Toledo quer saber se pode cravar o Gabigol no Palmeiras. Pode. Você tem notícia sobre o Flamengo comprar um time em Portugal? Lucas, vamos falar um pouquinho sobre essa história? Alguns anos atrás, existia a intenção do Flamengo em comprar o Tondela. A justificativa é de que pro Flamengo era importante ter, para internacionalização da marca, seria importante ter um time na Europa, além do aspecto financeiro. Por quê? Porque o Flamengo tem um estudo que afirma que o jogador que se destaca na Europa, em Portugal, por exemplo, vale, em geral, 20% mais do que o jogador que atua no Brasil. Então, se o Flamengo tivesse uma filial ou um clube na Europa, o Flamengo estaria mais perto de garantir uma rentabilidade legal. Então, você, por exemplo, você tem uma categoria de base boa, revelando bastante jogador. Você pode começar a mandar esses garotos mais cedo lá para fora, com a perspectiva deles vingarem por lá, e aí de lá você já vende, tá? A negociação com o Tondela acabou esfriando, acabou sendo ignorada ou cancelada quando o Tondela caiu para a 2ª divisão. Mas agora, mais recentemente,
o Flamengo passou a ser procurado pelo Leixões para vários negócios com atletas do Flamengo. E abriu-se um novo caminho, talvez até com uma perspectiva diferente, talvez com o Flamengo não sendo o sócio majoritário, mas existem conversas. Essa ideia foi retomada nos últimos meses da gestão Landim. A gente sabe que o Flamengo vai passar por mudanças, o Landim não pode mais ser candidato à presidência, ele já usufruiu do direito à reeleição, uma reeleição só que o estatuto permite. O Rodrigo Dunch é o candidato da situação, o BAP é um candidato de terceira via, e o Maurício, acho que o BAP é candidato de oposição, né? E o Maurício, sempre esqueço o sobrenome do Maurício, é um cara super conceituado, de trabalhos, de bons trabalhos prestados, especialmente nas embaixadas rubro-negras. É outro cara que também está tentando viabilizar a candidatura dele. Esse surge como uma terceira via. Existe até a possibilidade de o Bandeira concorrer, tem uma pressão para que o Bandeira saia como candidato, mas o Bandeira ainda não se decidiu. Tá? Então, ainda falta bastante para a gente entender como é que vai funcionar essa questão do futuro rubro-negro. O Paulo NS, membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Será que o Gabriel vai fazer as mesmas coisas que faz no Flamengo fora de campo? Não acredito, Paulo. Não acredito. E eu vou dar uma justificativa. Acho que o Paulo deve estar se referindo ao comportamento do Gabriel extracampo no Palmeiras. O Flamengo é o time mais popular do país e é o time mais rico do país. Mas está longe de ter o vestiário mais bem cuidado. O Marcos Braz, como vice-presidente de futebol, se mostrou em alguns momentos ótimo contratador, mas muito mal. E agora nem contratar bem ele está contratando. Mas em outros momentos ele foi bem em contratações. Mas na parte disciplinar sempre muito mal. O Bruno Spindel, na função de negociador, talvez nem fosse o cara para cuidar dessa parte. E a partir do momento em que o Paulo Pelaipe deixou o cargo de gerente de futebol do Flamengo, o rubro-negro nunca mais teve uma figura disciplinadora dentro do vestiário. Por isso que o Gabigol deitava e rolava. Não foi o único a causar problemas, né? Ah, Nicola, mas o Anderson Barros tem esse perfil? Também não. Mas o Abel é um cara que cobra demais e tem muito tamanho dentro do Palmeiras. Se o Gabigol não se comportar, o Gabigol vai ter vida curta no Palmeiras. Aí é só lembrar outros casos de jogadores que tinham enorme potencial, mas não ficaram, como o Patrick de Paulo, Gabriel Veron, entre outros, né? O Roberto está escrevendo o seguinte: Nicola, o Flá vai virar SAF e o Landim será o CEO. O que você acha? Vão arriscar destruir o que foi construído? Era uma ideia do Landim que o clube virasse SAF para que ele pudesse vender um percentual dessa SAF para a construção do estádio. Mas o Flamengo está se dando conta de que é possível construir o estádio mesmo sem a SAF, mesmo sem esse dinheiro que viria da venda de 25% das ações. E o Rodrigo Dunch, que é o candidato da situação, é radicalmente contrário à ideia de virar SAF. Tá? O Flamengo pretende, por exemplo, usar grana da venda dos name rights. Ele estima ser capaz de pegar entre 800 milhões e 1 bilhão de reais. E o Flamengo ainda estima também conseguir uma grana com um percentual construtivo, né? Essa é uma nova terminologia que existe aí no mercado. O Stola nigeriano que joga o Diopticina. Shola. O Flamengo tinha aberto mão desse menino, que chegou a fazer bons jogos no Sub-20. O Felipe Luiz, que era o técnico do Sub-17, foi recentemente promovido para o time de Sub-20. Ele pediu para a diretoria dar uma atenção a essa história do Shola e o Flamengo decidiu que ia comprar esse atleta. O Shola, que quase foi parar no Atlético Mineiro, tá? Investimento de 450 mil dólares por 70% dos direitos econômicos, tá? Então, tá tudo se encaminhando para que o Shola seja comprado em definitivo pelo Flamengo. O Flamengo virar SAF não tem relação com o investidor em si, mas com tornar a gestão 100% profissional e consolidar de vez a hegemonia do clube. Não. Bora explicar como é que funcionaria a SAF do Flamengo, que era uma SAF completamente diferente da dos demais. Ao virar uma SAF, você profissionaliza o modelo. Você deixa de ser uma associação sem fins lucrativos e passa a ser uma sociedade anônima do futebol, onde, na teoria, tudo precisaria ser muito profissional. Mas por que o Flamengo pensou em virar uma SAF? Ele se tornaria uma sociedade e venderia entre 20% e 25% das suas ações. Ou seja, continuaria tendo
o poder majoritário, as decisões finais continuariam sendo do Flamengo. E a empresa que se associasse ao Flamengo, ela ficaria com 20 a 25% das receitas do clube. Imaginando que o Flamengo já fatura hoje perto de 1,4 bi, imagina quanto o Flamengo vai poder faturar a partir do momento em que tiver um estádio com uma rentabilidade muito maior. Eu estou terminando de fazer uma matéria, vou contar um vídeo aqui para vocês, eu só não o publiquei porque eu quero usar os números da partida de ontem, em que o Flamengo jogou, mas é que ontem jogou fora, né? Ontem jogou no Mané Garrincha. Mas o Flamengo é disparado o clube que mais arrecadou com bilheteria bruta. Mas arrecadou não seria a palavra. O Flamengo foi aquele que mais movimentou com bilheteria bruta. Só que ele é só o quinto ou sexto que mais arrecadou com bilheteria líquida. É que nos jogos do Flamengo no Maracanã, o Flamengo perde um caminhão de dinheiro, com taxas, impostos, aluguel, ferge. A partir do momento em que o Flamengo passa a ter um estádio próprio, ele deixa de perder um caminhão, mas muito dinheiro mesmo. Os números que a gente tinha antes dessa rodada indicavam uma receita bruta de 22 milhões de reais e uma receita líquida de 8 milhões de reais. É quase um terço da receita total ficando para o Flamengo. Quando, na verdade, um clube que tem um estádio próprio e o administra bem, ele fica com mais ou menos 75% da receita bruta se transforma em receita líquida. Então dá uma olhada. Se o Maracanã fosse um estádio próprio do Fla, dos 22 milhões, o Flamengo ficaria com 17 milhões de reais. O Flamengo está ficando com 8. Está perdendo mais ou menos 9 milhões de reais. Isso sem falar em uma série de outras formas para explorar receitas com o seu estádio próprio, com sócio torcedor, com camarote, com outras ações, né? O Alexandre Santos quer saber sobre Gabigol no Palmeiras. Alexandre, ninguém vai poder confirmar, até porque o Gabigol tem mais 5 meses de Flamengo. E ele vai criar para si uma situação extremamente desagradável a partir do momento em que alguém confirmar que ele pode se virar que ele vai ser reforço do Palmeiras. Mas o Gabigol já admitiu que não fica no Flamengo para a próxima temporada, e a informação que eu tenho é de que ele está acertado, tá? Quero te falar agora sobre os clubes de futebol do Brasil e atletas representando o país nas Olimpíadas. Não entendeu? Eu explico. Você sabe que daqui a pouquinho começam as Olimpíadas de Paris, certo? De poucos clubes de futebol, só para citar, são 3. Terão representantes disputando as Olimpíadas em outras modalidades que não o futebol. Número bem pequeno, né? Tamanha representatividade e capacidade de faturamento dos clubes nacionais. Os únicos 3 são o Flamengo, com 10 representantes, o Corinthians, com 7 representantes, e o Botafogo, com 3 atletas. Importante contar que eles não estão entre os primeiros clubes do país, incluindo outras modalidades, com mais atletas. A liderança é do Pinheiros, com 34 atletas. O segundo lugar desse ranking é de uma delegação de 25 atletas sem clube. Eles não têm nenhum vínculo com nenhum clube do país. Na terceira colocação aparece o Praia Clube de Minas Gerais com 11 atletas, o Flamengo é só o 4º. Queria saber a sua opinião. Você acha que os clubes de futebol do país deveriam ter mais atletas de outras modalidades? Essa seria a possibilidade de o Brasil se tornar uma potência esportiva no mundo ou nada a ver? Clube de futebol é só para futebol mesmo e por aí vai. Use o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito do mico internacional cometido por Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, que vem colecionando problemas, confusões e trapalhadas. Foi o mesmo Marcos Braz que no ano passado mordeu a virilha de um torcedor do Flamengo. Chegou a dizer que havia sido ameaçado, as câmeras de segurança provaram o contrário. O mesmo Marcos Braz que virou alvo de uma investigação policial, num escândalo de muitos milhões de reais. Pois bem, a última do Marcos Braz fez com que o Flamengo virasse piada no exterior, mais especificamente na Rússia, e a repercussão tem acontecido em vários países. É que o Marcos Braz, nessa semana, deu uma entrevista afirmando que as dificuldades na negociação para a contratação do Claudinho do Zenit tinham respeito ou tinham ligação ao fato de o presidente do Zenit ser um ex-presidente da Rússia. Ele se referia a Dmitry Medvedev. O problema é que o presidente do Zenit é Alexander Medvedev. Eles não têm nada a ver, são figuras diferentes. E a repercussão na Rússia foi extremamente negativa.
presidente do Zenit, o Alexander Medvedev, resolveu tirar sarro do Marcos Braz em uma entrevista nos últimos dias, nas últimas horas, para ser mais preciso. Ele disse o seguinte, abre aspas, fui confundido no Brasil com o Dmitry Medvedev? Essa situação só me faz pensar se é esse Claudinho mesmo que eles querem comprar, fecha aspas. Tratativas entre Flamengo e Zenit seguem emperradas, o Zenit nem aceita fechar negócio antes de acertar a contratação de um atleta para a função do Claudinho, e as tratativas, a busca por esse atleta tem a ver com um jogador sérvio que atua no Torino e que pode ser anunciado a qualquer momento. Bora falar agora sobre o Flamengo, a marca mais valiosa do futebol brasileiro. Pelo menos é o que garante um levantamento feito pela Brand Finance. Esse levantamento aponta que o Flamengo hoje tem um valor estimado de marca de quase 100 milhões de dólares ou 548 milhões de reais. São quase 100 milhões de reais de distância em relação ao segundo colocado, que não é o Corinthians e sim o Palmeiras. Verdão surge com 466 milhões de valor de marca, seguido pelo São Paulo com 305 milhões de reais e, para minha surpresa, o Corinthians só na quarta colocação, 268 milhões de reais, menos da metade na comparação com o Flamengo. Quinto lugar do Grêmio com 189 milhões de reais, o sexto é o Galo com 186 milhões, Internacional, Fluminense, Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense ocupando as outras colocações no top 10. Confesso que não esperava o Corinthians em quarto, nem o Red Bull Bragantino na nona colocação. Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito desse levantamento. Só para completar sobre o Flamengo, algumas atualizações importantes. Depois de renovar o contrato do Wesley, Rubro Negro trabalha para estender o vínculo do Lohan, joia das categorias de base que tem sido utilizado no time principal. O contrato se encerra em dezembro de 2025. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar de um feito incrível no Brasileirão 2024. O Flamengo mais uma vez mostrou sua força e paixão, não só dentro de campo, mas também nas arquibancadas. No último sábado, 20 de julho, nossa vitória suada e emocionante por 2-1 contra o Criciúma não só garantiu os 3 pontos, como também quebrou o recorde de público desta edição do Campeonato Brasileiro. Foram nada menos que 60.127 pagantes presentes no Mané Garrincha, em Brasília, em um espetáculo produzido pelo Metrópolis Esportes e apresentado pelo Banco BRB. Desde a abertura dos portões às 13 horas, a torcida rubro-negra já começou a lotar as arquibancadas, mostrando que a nossa paixão não tem limites. Do lado de fora, o clima era de festa e ansiedade, com um grande movimento de torcedores a pé e de carros buscando um lugar mais próximo do estádio. A energia da nação rubro-negra foi fundamental para empurrar o time rumo à vitória. Cada gol, cada lance, cada momento foi vibrado intensamente por essa torcida que é, sem dúvida, a mais apaixonada do Brasil. E não é só dentro de campo que mostramos a nossa força. Essa festa nas arquibancadas prova que o Flamengo é gigante também fora das 4 linhas. E assim, vamos juntos, nação. Jogo após jogo, recorde após recorde, mostrando que o Flamengo é sinônimo de paixão e vitória.